Da onde vem a motivação para contar uma história? Por exemplo, a Aurora. Da onde vem essa ideia? Então, a Aurora, é engraçado que eu tava em 2004 escrevendo o Knock Me Out, né? Eu tava durante o processo de escrever o Knock Me Out, que eu tava no Rio fazendo uma novela na Globo na época, e uma namorada que eu tinha na época, a gente um dia tava na praia lá no Rio, e eu tenho muito sinal, muita marca, né? Pinta. Uhum. E ela brincou, falou, se eu pegar uma caneta, eu faço aquele jogo de ligar os pontos, né? sim. E eu falei, caramba, é verdade. Daí eu olhei, cara, no meu antebraço eu tenho 4 pintas que fazem um triângulo exato, assim, sabe? E eu falei, cara, que engraçado, né? Porque faz um desenho perfeito, parecia como se fosse uma tatuagem, mas não é, né? Eu falei, imagina se um sujeito, né, um cara vai fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, qualquer exame desses de imagem, e quando vem o resultado, ele tem o padrão de uma constelação impregnada no corpo dele. Essa foi a ideia original. Caralho. E aí, essa foi o eureka pra mim. E aí eu falei, caramba, tá, mas e aí? Mas como? Ele nasceu assim? Ele passou por algum processo que desenvolveu isso? Entendeu? E daí eu comecei a viajar nessa história que acabou, né, durante... E chegava em momentos que eu empacava, porque eu falava, putz, mas e aí? Como que isso aconteceu aí? Às vezes eu encostava, ficava 6 meses e ela ficava lá parada na gaveta. E eu, por exemplo, o Comunhão, né, que eu te trouxe aí, eu escrevi em 2006 durante o processo do Aurora. A Aurora estava rolando lá e eu parei, escrevi ele em acho que uns 3 meses, porque, né, é uma história que não exige tanta pesquisa. Tem muita ação, tem, né, como eu falei, mas é uma questão talvez mais emocional. Tem também algumas coisas de filosofia e tal, mas eu não precisava de tantos dados técnicos, nem para o leitor, mas para fazer sentido para mim mesmo, na minha própria, sabe? Eu preciso criar na minha cabeça esse universo. E se eu não conheço muito do universo, fica difícil. Então, eu precisei pesquisar bastante, muitas vezes, durante essa pesquisa, que me destravava uma chave que avançava um pouco mais a história. Daí, sabe? Não, legal, aqui achei aonde vai... Então, eu geralmente... Eu falo para o pessoal que me pergunta, né, sei lá, uma analogia, é mais ou menos como se eu começasse a construir um quebra-cabeça a partir de uma peça, entendeu? Tem uma pecinha e eu começo, em volta dessa pecinha, criar, basicamente, né, criar uma história, um universo. Para mim, pelo menos, funciona um pouco assim, né? Em volta de uma informação. Exato, de uma ideia, né? De uma ideia original, né? Mas como é que tu faz pra tirar a ideia da cabeça e botar no papel? Porque esse é o grande problema do escritor, né? Sentar e, de fato, escrever. A ideia fica lá, batendo na tua cabeça. Sim. Então, aí existe... Bom, primeiro assim, tem várias técnicas de roteiro, né? Mas não necessariamente você precisa ter feito um curso de roteiro para escrever. Mas... às vezes ajuda, principalmente se você está escrevendo para uma mídia específica como cinema, né? Literatura, menos. Eu acho que, claro, quanto mais referência literária você tiver, estilos diferentes, inclusive períodos, né, históricos dentro da literatura, isso vai, quando você for escrever o teu, você vai ter mais controle sobre o que você quer escrever. Ou, eu quero fazer referência, sei lá, ao romantismo, eu quero escrever, sei lá, ou então... né, citar o Dostoiévski, citar o Lord Byron, sei lá, né? Você vai ter mais ferramentas. Agora, não necessariamente, às vezes pode ser simplesmente um impulso criativo, né? Você senta na cadeira, escreve ali sem técnica e muitas vezes pode sair uma coisa legal ou não. Depois você vai fazendo tratamentos que a gente chama, né? Você vai revendo aquilo, você vai, né, burilando, vai aperfeiçoando aquilo que você, né? Aquele material que você escreveu. Mas no caso, por exemplo, de cinema, tem uma linguagem específica para cinema. Então, é basicamente como se você for escrever programa de computação, né? Você tem, sei lá, vou escrever um Python, né? Aí eu tenho que entender a linguagem, né? Sim. Então, cinema, por exemplo, você tem que saber que tem uma linguagem específica ali, né? Tem um formato específico. Quando tu senta para escrever, tu já escreve em cima da técnica. Então, ou tu faz uma versão meio doida primeiro? Eu particularmente, o meu processo é assim. Primeiro essas ideias, uma ideia que me pega e eu geralmente anoto, e pode vir de qualquer lugar, pode vir de sonho, pode vir de sei lá, tá sentado no carro e ver alguma coisa acontecendo na rua, pode ser de uma notícia, pode ser... A minha ideia vem de todo lugar, né? O importante é quando vem, né, dá esse clique, acende a lampadinha,
é anotar e registrar, porque também você esquece. Da mesma forma que às vezes vem uma sensação, às vezes a ideia vem já inclusive com uma sensação, você fala, né? E se você não tenta destrinchar isso, botar no papel, essa sensação, muitas vezes ela vai embora. Você fala, cara, como que era mesmo? Putz, era tão claro para mim, né? Mais ou menos como o sonho, né? Quando a gente, às vezes, você, né, acorda e o sonho está muito fresco na tua cabeça, você, né, você sente, sei lá, né, parece que você, sei lá, se eu estava comendo alguma coisa, parece que você sente o gosto, enfim, né? Tá muito... E depois tá vivo, né? Tá vivo. E depois vai meio que você vai perdendo, você vai esquecendo, né? A ideia criativa funciona da mesma forma. Sim, para mim pelo menos funciona, né? Então, dessa ideia, o que eu faço? Né? E como eu falo, muitas vezes essas ideias competem, porque para virar um produto, no caso, como um quadrinho ou como qualquer coisa, cara, é muito trabalho. Né? Então, a ideia realmente precisa meio que te perseguir, no sentido para você materializar ela, entendeu? Ela não apaga na tua cabeça nunca. Exato. Vai tomar banho, ela tá lá. Exato. Vai então, jantar, ela tá... mais ou menos te vencer pelo cansaço. Até você fala, não, cara, eu vou escrever, porque isso aqui eu preciso escrever, entendeu? Mas o processo, tu tava na praia, aí tu teve essa ideia lá na praia. Tu não pode escrever ela lá porque tu tá na praia, né? Não, mas ela ficou comigo. E ela já ficou... E aí a tua cabeça... Tem uma coisa muito interessante, cara, que no inconsciente, né? E isso quando você está muito imerso. Então, né, deixa eu só dar uma... Então, ela volta e meia, ela voltava para mim, entendeu? Volta e meia, e aí eu começava... E cada vez mais ela ia, vamos dizer, se desdobrando. As coisas começavam a ficar mais interessantes. E eu mesmo começava a ficar meio curioso, entendeu? Tipo, tentando né, desfazer, sei lá, um enigma, entendeu? Uma charada ali. Você fica tentando resolver um problema, aquilo. Caramba, né? Por quê? Como? E até o que eu faço é isso. Eu sento para... Quando eu falo, não, então legal, vou trabalhar um pouco essa ideia. Eu tenho um caderno que não tem pauta e eu começo a escrever. Rabiscar sem nenhuma, vamos dizer, nenhuma restrição. Eu não julgo nada nesse momento, né? Que, né, o pessoal às vezes chama de brainstorming, né? Mas é literalmente isso. Eu vou anotando ali o que vem na telha, entendeu? Qualquer coisa, independente, eu não julgo nada. Porque muitas vezes esse material, depois eu revisito ele e ali tem coisas que às vezes, geralmente vai te ajudar. Tá tudo meio num estado meio bruto, entendeu? E, né, sem burilar nada, sem, né, tratamento nenhum ali, é bem, sei lá, um expurgar, né, aquele, tentar botar o máximo possível no papel. E aí, às vezes isso pode ser uma vez, uma sessão, às vezes podem ser várias. Por exemplo, do Aurora eu tenho, cara, um caderno que são páginas e páginas, entendeu? Que, de repente, numa dessas surge o nome de um personagem. Daí numa dessas surge um lugar onde que a pessoa mora. Daí numa dessas surge outra coisa, entendeu? Pontos da história meio que vão surgindo. Depois de um tempo que, né, é difícil determinar, quando você se sente e fala, não, legal, já tenho um material suficiente aqui. Pode ser que esse momento não chegue, pode ser que às vezes leve anos, por exemplo, já aconteceu de eu revisitar algum desses universos anos depois de eu já ter da ideia original e até ter botado alguma coisinha no papel a mais, entendeu? Além só de um que a gente chama storyline, né? De uma premissa básica pequenininha, né? Mas tá lá, entendeu? Tá lá. E aí, de repente, quando você fala, não, legal, chegou o momento, aí eu pego todo esse material e aí eu começo aí o que me ajuda muito isso que eu aprendi ao longo dos anos lendo livros sobre roteirização, né, a faculdade de cinema e tal, de como pegar esse material bruto que está desordenado e ordenar numa narrativa lógica, linear, né, sequencial. Não necessariamente que pode ter flashback, mas não estou falando que tem que ter assim, começo, meio e fim. Ela pode, né, ela pode ser fragmentada, mas ela já tem uma lógica interna, né? E aí eu vou pro computador e aí sim eu começo a escrever, né? Como primeiro, desculpa, antes disso eu faço uma coisa também que é de cinema, que a gente chama, ou em novela o pessoal faz também, que é o tal do esqueleto, que é basicamente você começa a fazer já
cenas, tá? Então essas ideias você já começa a botar em pequenos, sem escrever diálogo, sem nada disso, só tentar botar em ordem. Como que essa ordem se daria, entendeu? Então tem várias técnicas, por exemplo, você pegar um monte de papelzinho, post-it, né, e ir escrevendo e colocando na parede, depois você vai rearranjando a ordem dessas cenas para ver qual que é a melhor sequência, mais interessante, né? E, enfim, daí depois que eu já fiz isso, né, já criei as cenas e tenho mais ou menos, né, um roteiro de cinema, em média, são 120 páginas, porque cada página equivale a 1 minuto, né? Então, o filme, em média, tem 2 horas, então, né, 120 páginas. E você também tem um número X de cenas, né? Uma média. Claro que às vezes tem filmes que tem mais cenas ou menos cenas, né? Mas você tem também... Então, às vezes, quando eu já olho, você já consegue ver que já tem uma historinha ali. Isso eu tô falando especificamente para cinema, tá? Porque, inclusive, muitas vezes quadrinhos você tem histórias mais curtas, mais próximo do que é o conto na literatura, né? Tem quadrinhos... Em média, o quadrinho são 64 páginas, o quadrinho americano, tá? Os quadrinhos europeus já variam. Daí você tem quadrinho de menos ou mais, né? Geralmente os meus são maiores porque exatamente eu adapto. Os meus têm todos mais de 100 páginas porque eu adapto de roteiro de cinema. Então, é literalmente como se você estivesse vendo um filme, lendo um filme, né? Um cara que comprou outro dia falou para mim que parecia um cinema gráfico. E eu falei, eu vou usar, eu gostei do termo, cinema gráfico. Mas o teu objetivo quando tu escrevia roteiro era que isso virasse filme de cinema e aí tu achou no quadrinho uma saída para aquela história viver? Esse é o lance? Isso. Também, além de eu... Não é só simplesmente, não, porque eu não consegui fazer, adaptar. Porque eu cresci lendo do quadrinho, eu sou fã de quadrinho, mas é isso, é uma possibilidade de eu conseguir produzir, né? E claro, agora junto com a ajuda das pessoas, por isso que eu faço, né, as campanhas de financiamento coletivo, inclusive, né, vou convidar todo mundo para participar da nova, do Ômega, né, e que está lá no Catarse. Mas é para dividir. O meu prazer, cara, porque não tem graça você deixar o roteiro na gaveta, né? Entendeu? Você quer compartilhar a história, né? E então o mais legal é isso, é quando alguém que leu me dá o feedback e fala, cara, eu por exemplo, né? Vou dar um exemplo. No sábado eu gravei com um pessoal também num podcast, né? E ele, o Alexandre, né? Que a gente já eu acho que é o segundo ou o terceiro quadrinho que, né, nessa época de divulgação eles leem e tal. Ele leu o Knock Me Out, que foi o último que eu lancei agora em dezembro, e ele falou, cara, tem uma sequência lá, uma cena que se passa na Amoeba, que é uma loja lá de Los Angeles, Amoeba Records. Eu falei, cara, é exatamente isso. E eu falei, que legal que você percebeu, porque eu botei porque eu queria, né? Eu queria que se passasse lá. E legal que você sacou, entendeu? Então, quando você estabelece essa... Pra mim é demais, cara. É uma realização mesmo. Você fala assim... E eu não subestimo o leitor, entendeu? Não vai entender. Eu vou botar essa referência vai ser muito obscura. A pessoa não vai sacar. Não, cara. As pessoas percebem, entendeu? Então, eu citei uma, mas tem diversas de pessoa... Vem cá, esse personagem... Você fez uma referência aqui, né? E a pessoa mata. Eu falo, verdade, é isso aí, entendeu? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque a gente está estabelecendo uma comunicação, né? E para mim, exatamente, né, novamente, o quadrinho, cara, é uma mídia muito quente, no sentido de ela é tão, vamos dizer, imersiva quanto o cinema, quanto um audiovisual, quanto um seriado, cinema. Né? Como eu falei, ela te pede uma participação maior do que um audiovisual, né? No sentido de você literalmente estar, né, fisicamente está ativo naquela... Ativo, exato. Está ativo na história ali. E cara, e tem esse poder né, que eu fui descobrir escrevendo, né? A primeira pessoa que leu ainda como roteiro foi o Kleb Júnior, que foi o cara do Instituto dos Quadrinhos, que quando eu fiz o Aurora, foi com quem eu me juntei para contratar os artistas e tal. Ele leu, ele falou, cara, eu chorei, me emocionei. Depois,
O Roberto Sadovski, quando ele leu o quadrinho já pronto, ele também escreveu, falou, cara, me emocionei e tal. Então eu falei, pô, que bacana, porque às vezes a gente acha que, não, porque né, é o papel e tal, se eu vendo o filme eu vou me emocionar mais do que de repente lendo. Não, cara, você se emociona também, entendeu? E como é que tu desenha ou tu só escreve o roteiro e tem uma equipe que faz contigo o negócio? Então, aí que tá. Eu acabei também desenvolvendo um processo meio meu, que eu não sei como outras pessoas fazem, né? E isso meio que eu acabei intuitivamente fazendo. Basicamente, então, como eu escrevo o roteiro, né? Eu te falei que eu escrevo vendo as imagens, né? Vendo os personagens, vendo o figurino, vendo o cenário, tudo isso. Eu faço o layout, que aí é uma coisa que normalmente o quadrinho precisa. É uma das etapas de produção do quadrinho, que é o quê? É você pegar uma página e você distribuir na página já o número de quantos quadros vão ter, qual é a disposição dos personagens, entendeu? Claro que de uma forma mais grosseira, bem básica, assim, basicona, mas né, já é uma indicação, como se fosse uma planta baixa do que aquela página vai ser. Então eu faço isso. Né? Eu mesmo pego, desenho, para já indicar pro artista, os artistas que eu contrato, né? Que eu desenho, mas eu prefiro contratar gente que desenha melhor do que eu. E para ele já meio que ter esse guia na cabeça dele do que eu. Então ele vai ter alguns materiais. Ele vai ter o texto já, né, o roteiro, já com os diálogos e tudo. Então aí você já consegue tirar, por exemplo, estados emocionais conforme, né, os diálogos e tal. Mas ele já tem visualmente a disposição de quantos. E aí eu também consigo meio que controlar a narrativa. Por exemplo, essa página tem 3 quadros, essa página tem 8 quadros, entendeu? Essa página eu termino no último quadro com um gancho. Né? Tudo isso eu já meio que é basicamente como uma direção de cinema, né? E eu crio uma pasta de referências para ele, né? De referências visuais, porque muitas vezes pelo roteiro também não dá para você saber exatamente aquilo que eu quero. Não tem como eu pedir para ele, né? Olha, eu quero esse carro X. E eu escrevo assim, daí eu dou o modelo do carro para ele, eu dou né, o tipo do helicóptero, eu dou, né, que roupa que é dos personagens, tudo isso. Então vamos dizer, eu trago uma metodologia do cinema de direção de arte, né, de cenografia, e tento aplicar nos quadrinhos. Então, por exemplo, o cenário, eu pego referência, olha, é isso que eu quero, entendeu? Entendi, claro que daí ele acrescenta todo o talento dele, né? Mas é porque, por exemplo, se você lê num roteiro, o cara é gordo, careca e de bigode. Cara, você pode desenhar milhões, né? E aí, mas se eu mostro uma foto do senhor Barriga... Eu tava pensando nele. Aí, se eu mostro, eu falo, olha, eu quero uma coisa semelhante, né? Geralmente, por exemplo, para o personagem eu sei, eu já escalei na minha cabeça, eu sei como... Mas para não ser fixo em algum ator específico, como vamos dizer, eu pego 3 ou 4, ou às vezes 5... atores que têm aquele mesmo biotipo, um físico parecido, pro cara, olha, o cara é mais ou menos assim, entendeu? Então ele já sabe, não, esse personagem é mais ou menos assim, entendeu? Então eu faço isso com tudo, né? Como eu falei, com figurino, desde objeto, se o cara é um baú, né? É isso, cara, eu sou meio obsessivo nesse quesito, mas eu acho que isso acrescenta no universo, fica mais real, entendeu? Mais crível. Então, e claro, né, depois, né, contrata os artistas, né? Qual é o tamanho da equipe para fazer um quadrinho sair do campo da ideia? Varia, porque, por exemplo, tem gente que não faz o layout como eu faço, né? Mas você tem desenhistas que, por exemplo, fazem só o traço a lápis. Aí você precisa de um outro profissional que é o arte finalista, que é o cara que vai pegar essa página que está feita a lápis e vai botar tinta nela para criar volume, para criar sombra e luz, entendeu? Daí, depois disso, quer dizer, pode ser que a mesma pessoa faça tanto o traço quanto a arte final. Daí você tem o colorista, que é o cara, se tiver cor, que é o cara que vai acrescentar cor nessa imagem. Então, nesse caso, por exemplo, você já estaria falando de 3 profissionais diferentes. Mas pode ser, por exemplo, no Caos, que é a continuação do Aurora, que eu lancei em 2019, eu contratei um argentino chamado Emílio Utrera, que é um cara incrível. E ele fazia tudo. Ele fazia no digital, né? E fazia já o traço junto com a arte final e fazia a cor também. Entendeu? Então, depende, né? Você pode, às vezes, ter... Eu já fiz quadrinhos que eu tinha um desenhista, tinha o arte finalista e tinha colorista, né?
Ou que, por exemplo, no caso que um artista fazia as 3 funções. Aí você tem, por exemplo, um outro que faz o balonamento, que vai fazer os balões, que isso também tem uma técnica, né? Da fala dos personagens, né? Porque tem um negócio que, como eu sou leigo, quando eu vou ler um quadrinho, eu não sei direito como é que eu leio o diálogo. Às vezes eu leio primeiro que eu devia ter lido depois, sabe? Sim. Isso também tem técnica, né? Aqui no Ocidente a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Por exemplo, no Japão você lê ao contrário, você lê, né, da direita para esquerda. Da direita para esquerda, e muitas vezes você lê de cima para baixo também, mas enfim, da direita para esquerda. Geralmente os países orientais você lê da direita para esquerda, né? O hebraico também se lê da direita para a esquerda. Mas então, muitas vezes a gente segue essa lógica, né, do olho humano. Então, né, a disposição dos quadros já segue essa lógica, né? Né, esquerda, direita, em cima, depois uma linha embaixo, esquerda, direita e tal. E os balões também seguem essa sequência, né? Então tem essa técnica também, por exemplo, de 2 personagens dentro do quadro, né? Que balão quem fala primeiro? Geralmente o balão que está em cima, né? Ou então o personagem que está na esquerda, você pode até botar o balão embaixo, mas ele está na esquerda, então muitas vezes você vai olhar para ele, né? Então isso, essa técnica de entender qual que é o fluxo do olhar humano, né? Aqui na nossa cultura, por exemplo, porque isso varia, né? E daí você tem outro profissional que, por exemplo, é o cara que vai fazer o fechamento da revista, né? Ele vai cuidar de toda a parte gráfica, no sentido de fazer, por exemplo, os agradecimentos, a ficha técnica, né? Aí capa contra capa. Eu, por exemplo, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sempre, geralmente, sento com o artista, porque a ideia também da capa está na minha cabeça, logotipo, né? Todo esse layout, eu sento com ele no computador para ele, claro, ele tem a técnica dele e eu vou falando aquilo que está na minha cabeça, né? Mas tem gente que não necessariamente, às vezes não faz isso, né? Então, enfim, e daí você tem que nisso, na verdade, é como se fosse o editor, né? Esse meu papel, vamos dizer, que no cinema seria meio que o produtor, né? Que você meio que é responsável por todo o projeto, os diferentes departamentos e realizar e fechar o projeto, né? Tu é diretor e produtor, né? É mais ou menos isso. É como se, né, nos quadrinhos fosse um editor, assim, né? Então a equipe varia, por exemplo, né? No Aurora, eu tive 5 coloristas, né? Então, geralmente, às vezes você tem um. No Aurora houveram 5. Né? Então, isso varia. Mas tem gente que faz sozinha, né? Tem autores no Brasil, como, por exemplo, o McCarthy. Ele faz tudo. Ele desenha, ele faz o roteiro, ele faz toda a parte gráfica. Às vezes, inclusive, ele imprime. Então, ele mesmo tem uma impressora em casa. Impressora em casa, e bota os que não tem grampo, né? Mas não tem uns que vem grampeadinho também. Então, ele é um cara, tipo um homem da Renascença, assim, né? Renaissance Man, que o cara faz tudo.